E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou gravando essa videoaula para estar servindo como revisão para vocês para a nossa primeira avaliação. Nessas videoaulas a gente vai estar vendo um pouquinho sobre listas, estrutura de dados de lista e sobre a parte de interface gráfica utilizando o Swing. Então, para a gente trabalhar os conceitos que a gente aprendeu em sala de aula, vamos criar um novo projeto. Vamos lá em Arquivo, Novo Projeto, Aplicação Java. Vou dar o nome da minha aplicação, Projeto Revisão. E eu vou clicar em finalizar. Cliquei em finalizar, ele criou aqui para mim o projeto. O projeto não tem nada ainda. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar alguns pacotes para organizar o nosso código-fonte. Então, eu vou vir aqui no pacote código-fonte, clicar com o botão direito, novo, pacote Java. Então, o primeiro pacote, o pacote model, o pacote modelo, onde vai estar as nossas classes de modelo relacionadas geralmente com o banco de dados ou com a estrutura do sistema. E um novo pacote, o pacote View, que é o pacote que vai estar a parte de visão, a parte de interface gráfica do nosso sistema. Bom, então tem dois pacotes. A gente vai começar aqui primeiro pela interface gráfica. Então, no pacote View, eu vou criar um novo formulário. Então, botão direito em cima do pacote, novo, form JFrame, e eu vou dar um nome para esse formulário. Então, JFRM principal. Vai ser o formulário principal do meu programa. Muito bem, finalizar. Nota que a hora que a gente vai criar o formulário, eu tenho algumas opções. Então, por exemplo, novo, eu tenho a opção do Form JFrame e do Form JPanel. Então, são coisas diferentes. Frame e Panel. O frame é um quadro, então seria a moldura do nosso sistema. Então, o que seria a moldura? Se eu clicar aqui em visualizar, eu vou ver aqui a moldura, tá vendo? Então, tem o botãozinho para maximizar, minimizar, a parte para poder redimensionar o quadro e tudo mais. Então, isso seria a moldura de um formulário. O painel seria só a tela, o conteúdo que eu tenho dentro da moldura. Então, isso daqui, por exemplo, seria o painel. Quando eu crio um JFrame, eu já tenho as duas coisas, o painel e a moldura, certo? Se eu quisesse criar somente o painel, então eu utilizaria a opção de criar o Form JPanel. Mas daí eu não teria moldura e para poder utilizar ele eu teria que criar uma moldura e adicionar moldura depois, certo? Bom, se eu tenho o quadro, se eu tenho a tela, que é o painel, então eu estou trabalhando com pintura, certo? Então, para pintar, eu preciso ter uma paleta de cores. Então, do lado aqui eu tenho minha paleta. Então, são os componentes que eu vou estar utilizando para desenhar ou para pintar essa tela, esse painel aqui, certo? Se você não estiver visualizando essa janela paleta ou a janela propriedades, que é a que a gente vai mais utilizar, então, supondo que você veio aqui e fechou sem querer, então você vai lá em janela, seleciona a opção ferramentas do IDE, paleta, então vai abrir sua paleta, e depois vai lá em janelas, ferramentas do IDE, propriedades, vai abrir as propriedades. Eu gosto de deixar as duas escondidas aqui. Provavelmente quando você inicia o NetBeans, elas estão juntas. Então, uma está na parte de cima, então os componentes na parte de cima, e as propriedades na parte de baixo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar nesse botãozinho aqui e minimizo a janela. Então, minimizei a janela paleta. Se eu clicar nela, ela exibe. E minimizei a janela propriedades. Então, se eu clicar nela, ela exibe. Com isso daqui, eu ganho mais área útil para estar desenvolvendo. Então, elas ficam escondidas e aparecem só quando eu preciso delas para poder trabalhar. Bom, então a gente criou um painel principal. Se eu clicar aqui em executar, o NetBeans vai exibir uma mensagem pedindo para mim selecionar qual que é a classe principal, qual que é a classe que ele deve executar quando esse projeto for iniciado, rodado. Então, como eu só tenho a classe principal, eu vou clicar em OK, ele vai executar essa classe aqui. Se por acaso, uma outra hora, você quiser alterar, não quiser que seja a classe principal, por exemplo, que exiba, seja uma janela de login ou uma janela splash, você pode vir em propriedades, vai lá no projeto revisão, botão direito, propriedades, e aí nas categorias aqui a gente tem executar. Então a classe principal que está aqui, ó, é o JFRM principal, nosso formulário principal.
Se você clicar em procurar, aqui vai listar todas as outras classes disponíveis, e você pode escolher alguma outra, selecionar como classe principal. A hora que você executar o NetBeans, ele vai executar a classe que você selecionou e não mais essa daqui. Muito bem. O formulário principal é um formulário que é responsável por chamar as demais funcionalidades do meu sistema. Então, por exemplo, quando eu abro o NetBeans, o meu formulário principal seria essa janela aqui de cima. Então, nessa janela aqui eu tenho os menus para chamar todas as funcionalidades, ou praticamente todas as funcionalidades que o NetBeans possui, certo? Então, é uma barra de menu, e nesse menu eu vou ter todas as funcionalidades que o NetBeans me fornece. Então, se eu estou desenvolvendo o sistema, eu tenho o formulário principal, eu vou ter que ter provavelmente uma barra de menu para apresentar as funcionalidades que o meu sistema dispõe. Então, para colocar essa barra de menu, vou lá na janela paleta, vou escolher aqui barra de menu e clico nela e clico no meu painel, no meu JFrame. Ele vai adicionar para mim aqui a barra de menu. Essa barra de menu ela já vem com dois menus, certo? O menu File e o menu Editor. Se eu quiser, eu posso pegar e alterar o nome deles. Então, para alterar o nome deles, clico sobre o menu, vou lá na janela Propriedades, estão as características daquele componente, as propriedades que podem ser alteradas daquele componente. Aqui eu tenho propriedades, vinculação, evento, código. Vou na abinha propriedades. Eu tenho uma propriedade que chama texto. Então, qual que é o texto que vai ser visível aqui? Então, por exemplo, eu vou colocar cadastro. Certo? Coloquei cadastro e vai lá e altera para mim o texto. No outro menu, eu vou colocar, por exemplo, relatórios. Certo? Ele vai e muda para mim. E eu poderia ou apagar, por exemplo, então clico sobre o menu, aperto Delete, ele vai sumir, ou adicionar novos menus. Então clico na paleta, vou lá na parte de menu swing, onde está todos os componentes relacionados ao menu, e coloco um novo menu. Então menu, clico lá, ele adicionou outro menu para mim. E aí para mim mudar o texto, mesma coisa. Vou em propriedades, relatórios, e posso colocar mais um outro, por exemplo, propriedades ajuda, certo? Então, tem uma barra de menu com 3 menus. Em cada menu, eu vou ter os itens do menu. Então, por exemplo, tem o menu arquivo, dentro do menu arquivo eu tenho algumas funcionalidades que esse menu tem. Então, por exemplo, aqui ele permite criar um novo projeto. No cadastro, eu posso ter, por exemplo, cadastrar um fornecedor. Então, eu vou vir aqui na paleta, vou colocar um item daquele menu. Então, item de menu, clico no item e coloco em cima de cadastro. E vai criar para mim uma opçãozinha lá já, tá vendo? Item de cadastro. Vou fazer isso daqui, ó, 3 vezes. Então, vou pegar mais um item. Se eu segurar Shift, manter pressionado Shift e clicar com o mouse, ele já vai fazendo automático. Não preciso ficar indo buscando componente várias vezes, certo? Então, cliquei 2 vezes, ele acrescentou mais 2 menus aqui para mim. Para mudar o texto, é a mesma coisa. Clico sobre o componente, vou em propriedades e altero o texto aqui. Por exemplo, cliente, fornecedor e produto. Muito bem. Então, cliente, fornecedor, produto. Nesse formulário aqui, nesse menu, eu posso colocar algumas outras informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho do lado atalho. Voltando lá no modelo do NetBeans, eu também tenho uma atalho aqui, ó, Ctrl Shift N. Se eu apertar essas 3 teclas juntas, ele chama esse item de menu, ou executa a funcionalidade do novo projeto. Eu posso fazer a mesma coisa no meu menu. Então, se eu vir aqui em cliente e der 2 cliques em atalho, ele vai abrir uma janela para mim, uma janela que chama acelerador, e aí eu posso escolher aqui, ó, por exemplo, Ctrl Shift C, eu aqui no toque da tecla aperto C, C apagou demais, então de volta lá de novo, Ctrl Shift, então, Shift Ctrl C, ele vai executar o cliente, certo? Então, uma forma de definir atalhos também facilita para a pessoa que for utilizar o sistema.
Eu posso pegar e colocar o atalho fazendo isso, dando 2 cliques sobre o atalho, vai abrir a janela, ou clicando no menu e vindo nas propriedades dele, ele também vai ter uma propriedade que chama Accelerator. Então, Accelerator New, se você clicar nos 3 pontinhos, vai abrir a mesma janela de configuração, certo? Então, todas as propriedades que você precisar vai estar nessa janela aqui. Aqui a gente vai ter alguns atalhos para ela. No canto do lado de cá tem um quadradinho, tá vendo? Que são algumas imagens que facilitam a identificação de uma funcionalidade. Bom, para colocar a imagem, então eu preciso ter a imagem primeiro dentro do meu projeto. Então eu já separei aqui algumas imagens, uma pastinha IMG com algumas imagens, certo? Essas imagens eu peguei na internet, no Icon Finder, então é como se fosse um Google para pesquisar imagens. Icon Finder, faltou um N no Finder ali. Aqui, ó, Icon Finder, esse aqui. Então aqui tem vários ícones que você pode estar utilizando para desenvolver esse seu sistema. Certo? Aí você vai escolhendo qual que você quer. Por exemplo, se você gostou desse aqui, você clica sobre ele. Um pouquinho lenta a internet. Bom, aí ele vai abrir aqui o ícone, não era aquele, né? Mas... E aqui vai ter as dimensões do ícone. Então, você pode pegar um ícone de 16 pixels, de 20 pixels, e aí ele vai aumentando conforme você precisa. É interessante que você siga um padrão. Então, por exemplo, nessa parte aqui do menu, todos os ícones têm que ser pequenininhos. Se você colocar um ícone muito grande, fica meio desconfigurado. Certo? Então, já baixei as imagens. Como que eu faço para colocar essas imagens no meu projeto? Então, abro o NetBeans, vou jogar ele meio de canto aqui, vou lá abrir aqui, ó. Então, joguei a janela para o lado, vou em projetos, clico na minha pasta de imagem e arrasto ela e solto em cima da pastinha de código-fonte. Então, soltei. Ele veio aqui e criou para mim o pacote IMG, dentro do pacote, e criou mais um pacote que é o IMG-CAD. Então, lembrando que o ponto quer dizer que tem uma pasta dentro da outra. Então, tem uma pasta que chama imagem, dentro da pasta que chama imagem tem uma pasta que chama CAD, certo? Então, por isso que ele criou IMG e IMG.CAD, são dois pacotes, CAD está dentro de IMG. Então, coloquei as imagens, então como que eu faço para colocar elas aqui no meu menu? Clico no quadradinho, dou 2 cliques nele, ele vai abrir para mim a janelinha Icon. Aqui é interessante você tomar cuidado, porque se você nunca dá 2 cliques em cima do quadradinho, em vez de abrir essa janela, se você clicar, por exemplo, aqui em cima de cliente, ou ele vai abrir para você editar o texto, ou vai abrir essa parte de código-fonte. Para voltar para a parte de design, a gente vai visualizar isso daqui a pouco, mas para voltar para o design, então a gente clica aqui em projeto. Então, interface gráfica, código-fonte. Interface gráfica, código-fonte, certo? Então você tem que clicar no quadradinho para poder pôr a imagem. Se estiver meio complicado, você pode vir, clica no menu, normal, sem problema, vai em propriedades, e aí a gente vai ter uma propriedade que chama ícone, que são os ícones daquele menu. Então clica nos 3 pontinhos, vai abrir a mesma caixinha, sem problema. Bem? Então eu vou vir aqui, ó, onde que está minhas imagens? Está no pacote IMG. Qual a imagem que eu quero colocar? Então eu quero colocar uma imagem de um cliente. E aqui eu já coloquei alguns tamanhos, tá vendo? Cliente de 16 pixels, que é um cliente pequenininho. Dou um OK. Ele vai lá e coloca para mim o cliente. Eu posso fazer a mesma coisa com o fornecedor. Agora eu vou fazer dando os 2 cliques. 2 cliques, IMG, fornecedor e IMG, produto. Certo? Então, barra de menu, menu, itens de menu. Nos itens de menu eu posso pôr atalhos e imagens. Para criar submenus, então, por exemplo, cliquei em arquivo, tem os itens e aqui eu tenho outro menu lateral. Então basta eu colocar um menu dentro de outro menu. Então, tenho cadastro, eu venho aqui na paleta, pego um outro menu
e coloca em cima de cadastro. Então, ele vai criar um submenu, tá vendo que já tem uma setinha aqui do lado? Então, vou pôr aqui opções, só para gente poder visualizar. Então, opções, e aqui eu posso colocar outros itens de menu dentro dele. Interessante que você clique bem na setinha, porque senão ó, ficou em cima, ficou embaixo, eu não saiba onde que ele tem que pôr. Então quando você mais puxa para cá, ó, aí ele vai selecionar o menu inteiro, tá vendo? Ficou tudo tracejado. Então é aí que você vai clicar. E aí ele vai colocando os submenus. Beleza? Então, cliquei, está escondido, cliquei, abriu. Então, assim que funciona os submenus. Vou executar para a gente ver como que está ficando. Então, executou, com a cadastra e os meus submenus. Beleza. Continuando. Eu vou apagar esses submenus aqui, porque a gente não vai utilizar, era mais para a gente poder visualizar essa opção. Depois do menu, a gente tem alguns componentes que são os mais utilizados. Então, tá vendo? O botãozinho de novo arquivo, novo projeto. Esses botõezinhos pequenos aqui a gente chama de barra de ferramentas. Então, são as ferramentas mais utilizadas. Isso para facilitar também, serve de atalho para a pessoa não ter que vir, por exemplo, em código-fonte, executar, executar. Então, ela vem aqui e já clica direto no botão executar, muito mais rápido. Então, para criar uma barra de ferramentas, a gente vai lá em paleta, vou selecionar aqui na parte de container. Então, container é uma coisa que abriga outra, que guarda outras, transporta as outras. Barra de ferramenta. Então, a barra de ferramenta vai ter algumas coisas dentro dela. Então, vai ser o container para outros componentes. Então, cliquei no componente barra de ferramenta, coloquei no meu formulário, vou lá e vou expandir a barra de ferramenta. Vou dimensionar ela para que ela ocupe todo o conteúdo de largura, né, do nosso formulário. Então, coloquei a barra de ferramenta. E essa barra de ferramenta vai ter alguns botões, que vão ser esses botõezinhos aqui. Então, vou lá na paleta, vou clicar em botão. E aí, para facilitar, não tem que ficar colocando um, depois colocando outro. Então, peguei o botão, aperto Shift e vou clicando com o Shift segurado. Então, cliquei, soltei, cliquei. Aí, vou colocar uns 5 botões, por exemplo. Eu posso colocar quantos eu quiser, eu até encher a minha barra de ferramentas aqui. Então, esses botões vão ser aqueles atalhos. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar imagens neles também. Vou clicar no primeiro botão, ou vou fazer diferente. Ó. Então, antes eu fiz um por um. Vou selecionar todos os botões. Eu clico num botão, aperto Shift, clico em outro, em outro, em outro, em outro. Selecionei só os botões. Veja que eu não selecionei o formulário, tá vendo? Agora o formulário está selecionado. Tem um risco laranja aqui nele. Vou desmarcar ele. Então, somente os botões selecionados. Vou lá em propriedades. Então, vou ter propriedade ícone. Clico nos 3 pontinhos. No pacote IMG e vou selecionar aqui, ó, cliente de 48. Então, um cliente com a dimensão um pouquinho maior do que aquele de 16. O cliente 48. Ele vai colocar a mesma imagem para todos. Feito isso daí, eu vou trocar algumas imagens. Então, o primeiro vai ser o cliente, clico no segundo botão, vou em propriedades. Agora em ícone, não preciso clicar mais nos 3 pontinhos. Clico na setinha para baixo e vai mostrar os outros. Então, por exemplo, fornecedor de 48, produto de 48, aqui eu tenho desligar. Bom, eu vou excluir esse último botão aqui, que por enquanto está sem utilidade. Certo? Então, tenho os botões da minha barra de ferramentas. Posso tirar o texto que está embaixo desses botões, então clico no botão, vou lá em propriedades, propriedade texto, apago o texto. A gente também pode clicar no botão, apertar F2, então ele vai editar o texto, posso apagar o texto por aqui. Então cliquei no botão, F2, deleto o texto, F2, deleto o texto. Certo? Então são os nossos botõezinhos aí.
Dentro desses botões eu posso colocar alguns divisores. Então são esses risquinhos aqui, ó, que fazem a divisão de algum conjunto de elementos. Então, por exemplo, eu vou lá em paleta, separador, clico em separador e vou colocar um separador entre o desligar e os botõezinhos de cadastrar cliente, produto e fornecedor. Beleza? Vamos visualizar aqui como que está ficando. Então tá aí, ó, cadastro e os botões da barra de ferramentas. Bom, uma coisa que está faltando aqui nesse formulário é a barra, o título dele, tá vendo? Então, por exemplo, projeto revisão. Quando eu executo aqui, ó, não tem nenhum título no formulário. Então é interessante que tenha título para identificar sobre o que se trata aquele formulário. Você vem, clica no formulário, vai nas propriedades dele, e aqui a gente vai ter a propriedade título, title. Então vou colocar aqui, sistema de revisão, por exemplo. Então, sistema de revisão, a hora que eu executar novamente, vai estar escrito lá sistema de revisão. Se eu clicar no meu formulário, aliás, se eu executar meu formulário, ele está abrindo com meia tela. Então, está abrindo pequeno, certo? E lá no canto superior esquerdo. Geralmente, o formulário principal, ele abre ocupando a tela inteira do meu sistema. Então, para mim abrir ocupando a tela inteira do sistema, eu clico nele, vou em propriedades, tem uma propriedade que chama Extend State, então o estado de extensão dele. O estado de extensão é o Maximize Edge Bus, então que maximiza para os ambos os lados. E o número inteiro dessa propriedade é o número 6. Então, onde está 0 aqui, apaga e põe número 6, dá um Enter, certo? Na hora que a gente executar novamente, então meu formulário já vai abrir ocupando toda a tela do meu sistema. Então, estendendo para todas as dimensões. Muito bem. Bom, eu vou dar uma pausa nessa aula, pessoal, e eu volto logo em seguida para a gente continuar os próximos conteúdos.